Olá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre as cartas de João, epístolas de João. São 3 cartas, 3 epístolas, você já deve saber disso, eu suponho. Uma maior, 5 capítulos e outras 2 bem pequenas. A segunda carta tem 13 versículos apenas, a terceira carta tem 15 versículos. São pequenos documentos de João. Quando nós estudamos em teologia, as cartas de João, juntamente com o Evangelho, chamamos de Corpus Joanino, mas vamos tratar aqui de cartas de João. Você vai acompanhar comigo aí no seu manual de estudos, também com a sua Bíblia aberta, já na primeira carta, e logo de cara nós vamos notar aí no comentário que este documento de João, esta primeira carta, não tem as características comuns nas outras cartas que nós temos no Novo Testamento, né? Logo de cara a gente vê que não há uma identificação, né, como Paulo fazia, por exemplo. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus, às igrejas que estão em tal lugar, ou a igreja que se reúne em tal lugar. Essa introdução padrão não consta da carta de João. Como também o seu encerramento, o seu fechamento. Não há uma bênção, por exemplo, uma bênção apostólica, né, que faça um cumprimento, envie saudação, ou mesmo a própria bênção. Então é uma carta diferente, mas não deixa de ser uma carta. Ela tem a estrutura, fora essa diferença, ela tem uma estrutura de tratamento de temas, de características literárias do próprio autor, que é João. Elas estão bem presentes, né? Por exemplo, quando você olha logo no primeiro versículo, o que é que você encontra aí na sua carta de Paulo? Primeiro capítulo, primeiro versículo. Tem lá, o que era desde o princípio, e o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos, apalparam. Então, era desde o princípio. Ele está fazendo uma introdução que para a teologia, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, era uma introdução fundamental. Aparentemente, é um texto poético, muita gente tem dito isso, os teólogos liberais, eles têm dito isso. João é muito poético na introdução do seu texto, também no seu Evangelho, né? No Evangelho de João, ele começa de maneira semelhante, né? O Evangelho de João começa assim, ó. No princípio é aquele que era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então parece poesia, mas não é só poesia. Você veja aqui, no Evangelho, no princípio era aquele que estava com Deus. Você olha na carta, ele estava desde o princípio. Você vai lá em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que João não está fazendo poesia, João está fazendo teologia. João tem uma linha de raciocínio muito clara, ele está fundamentando o seu texto em cima de algo que já é estabelecido no pensamento judaico, na teologia judaica, e que é importado para dentro do Novo Testamento, porque é uma verdade estabelecida no Antigo, então ela deve ser resgatada no Novo Testamento. Então, João não está fazendo poesia, João não está enfeitando com cosmético o seu texto, não. Ele está tratando com categorias conhecidas, estabelecidas, fundamentais, porque está lidando com a eternidade de Deus. Quando se diz no princípio, não é o princípio quando Deus disse, haja luz e houve luz, não. João se refere a um princípio anterior a isso, que ele mesmo desconhece, é um princípio lá na eternidade passada. Pastor Magno, mas como eternidade passada? Porque a eternidade passada é a eternidade futura. A eternidade anterior aos nossos dias e a eternidade futura que nós teremos aí pela frente. Então, João fala lá no princípio, quando não há um dia, uma data específica para ele determinar. Então, ele diz o princípio, porque o princípio é o próprio Deus, né? O princípio é o próprio Senhor. Ele fala lá no princípio, com Jesus, a palavra, o Deus Criador. É mais ou menos isso que João tem em mente. Ele, então, começa a sua carta com essa introdução, resgatando Gênesis, resgatando aquilo que ele já havia escrito no seu Evangelho,
e novamente introduz esse conceito na sua carta e vai trabalhar ali outros conceitos tendo em vista os seus destinatários. Mas a gente vai tratar dos destinatários já já, né? Autoria. A autoria de João, ele não se identifica no início da sua carta. Então dá para dizer que é João? Não dá para dizer que é outro autor. Quando nós olhamos o conteúdo, quando nós olhamos a forma, quando nós olhamos o estilo, é o mesmo do Evangelho. Então, se já temos estabelecido que João é o autor do Evangelho, identificamos a mesma linguagem, as mesmas figuras de linguagem, as mesmas expressões na sua carta, fica difícil dizer que não é o mesmo autor, embora ele não tenha se identificado, né? Há evidências para isso? Sim. Primeiro, evidências externas. Você acompanha aí no seu manual alguns autores das primeiras décadas e dos primeiros séculos da igreja. Você tem, por exemplo, Irineu, final do segundo século, início do terceiro século. Ele afirma num documento que escreveu que João é o autor desta carta. Clemente de Alexandria, também final do segundo século, início do terceiro, você já está falando de uma outra região, Clemente de Alexandria, Egito, norte da África, né? Acreditava também que João havia sido o autor dessa carta. Tertuliano citava frequentemente a epístola de João, essa primeira epístola especificamente. O cânon Muratori, que foi descoberto por Antônio Muratori no século XVI, século XVII, que é um documento mais antigo, do século V, século VI, é um dos documentos mais completos que nós temos do Novo Testamento, né? Que reúne os documentos todos do Novo Testamento. Falta alguma coisa no início e no fim. Por isso, algumas pessoas têm chamado de fragmento Muratori ou muratoriano, né? Mas é um documento aceito, muito completo, embora faltando algumas partes do começo e do fim, dos evangelhos e do final. É um documento de aproximadamente o ano 170, ou seja, muito próximo aos pais da igreja, muito próximo à própria vida de João. Isso como evidências externas. Evidências internas. A gente tem aí, eu quero destacar pelo menos duas coisas. A primeira é o que João fala a respeito do relacionamento dele com Jesus. Ele diz ter ouvido, tocado e visto Jesus. Testemunha ocular. Eu vivi lá, eu estive lá. Não estou contando algo de segunda mão, nem de terceira mão. Eu não ouvi dizer, eu ouvi o próprio Jesus, né? Essa é uma forte evidência que conta a favor de João. Afinal de contas, Jesus tinha poucos discípulos escolhidos a dedo, 12, mais algum outro que de vez em quando o acompanhava em determinadas regiões, mas o tempo todo estavam com Jesus, 12 apóstolos. Então, não foi muita gente que teve o privilégio de poder dizer, eu estive com ele, eu o vi fazendo milagres, eu ouvi os seus sermões em primeira mão. Não é muita gente. E o segundo ponto que conta a favor da autoria de João é o modo muito peculiar de pensar e de dispor os elementos. Por exemplo, tanto no Evangelho de João como na primeira carta. Primeiro, a ideia de luz. Ele desenvolve a ideia de luz como Deus sendo luz no Evangelho e repete isso na carta. Você tem aí no seu manual as referências bíblicas para depois poder ler e comparar. A questão da vida eterna também trabalha nos dois documentos. O mandamento de amar. João é até conhecido como apóstolo do amor, desenvolve isso no Evangelho e reforça com mais ênfase aqui nas cartas, né? Permanecer e habitar em Cristo, ou seja, na videira, que é o Senhor, ele desenvolve isso lá e repete isso aqui. E há outros elementos também, como, por exemplo, a dualidade entre luz e trevas, falsidade e verdade, bem e mal, são conceitos próprios de João. Ele trabalhou isso no Evangelho e ainda vai repetir isso, só que com um outro propósito agora nas cartas, e nós vamos ver qual é esse outro propósito. Muito bem, quem são os destinatários de João? A primeira coisa que a gente precisa destacar com relação a isso é aquela questão de ser uma carta circular. Ele não escreve
um documento, uma carta, uma mensagem para uma igreja específica. Não é para a igreja de Éfeso, não é para a igreja de Colossos, não é para a igreja de Laodiceia. É uma carta para a comunidade da Ásia Menor, provavelmente igrejas que conheciam João e que João também havia, muito provavelmente, passado por essas igrejas. Quando nós lemos no Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, nós vemos que o próprio Jesus diz para João escrever o Apocalipse e enviá-lo às 7 igrejas que estavam na Ásia. Por quê? Porque João era conhecido deles e conhecia os cristãos que estavam nessa região. Então, as cartas do Apocalipse são endereçadas para essas 7 igrejas. Então, provavelmente, João era familiar a elas. Essa carta que ele escreve, como a segunda e a terceira, vão ter outros destinatários. Essa primeira, especificamente, é uma carta circular. As igrejas da Ásia Menor, a região que hoje é a Turquia, né, a atual Turquia, reúne as cidades que compunham esse eixo onde as igrejas da Ásia ficavam. Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, todas, Laodiceia, Colossos, eram cidades que reuniam comunidades cristãs, né? E aí a gente pode aqui raciocinar no seguinte sentido: quem são as pessoas que vão receber além da igreja, além dos membros? Os pastores. A gente pode destacar, por exemplo, Policarpo, que foi um bispo. Policarpo foi um dos discípulos de João, esteve lá à frente da igreja de Esmirna, cidade de Esmirna. Papias ou Pápias, que foi o pastor da cidade de Hierápolis, uma cidade pequena que ficava cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso. A própria cidade de Éfeso, onde João esteve durante um bom tempo. Inácio de Antioquia, que também era uma grande cidade, tinha uma grande comunidade. Provavelmente você lembra de falarmos dela quando estudamos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, 12, 13. Nós vemos que era uma igreja bem vibrante, que reunia muitos obreiros, muita gente envolvida com missões. Foi quartel-general de Paulo, né? Foi de lá onde ele partiu para as suas viagens missionárias, as 3 viagens que fez. Muito bem, seguindo aí, a data a gente tem que situá-la provavelmente depois da destruição de Jerusalém, né? Que aconteceu no ano 70 e antes do ano 100. Por que ano 100? Porque João foi um dos mais novos discípulos de Jesus. Estima-se que ele era de adolescente a jovem quando começou a seguir Jesus. Então é natural que tivesse vivido mais. Então, o Apocalipse mesmo tem sido datado da década de 90, o ano 90 até o ano 95, alguns avançam isso para o ano 98, e tem outros escritores, poucos é verdade, que situam isso além do ano 100, 105, 104, eu não iria tão longe assim. Mas pelo menos entre o ano 70 e o ano 100, depois de Cristo, esta carta, essa primeira carta, e provavelmente as outras também, teriam sido escritas. Ok? Até aí tranquilo? Tem acompanhado? E o que é que nós podemos ver como propósito dessa carta? Qual é a função principal, a mais clara? Vamos destacar aqui algumas. Primeiro, eu queria chamar a atenção no capítulo 1, versículos 5 a 10, a repetição da expressão se afirmarmos ou se dissermos, versículo 6, versículo 8 e versículo 10. Ele fala sobre 3 afirmações. Se afirmarmos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. No versículo 10, se afirmarmos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Então, cuidado com as nossas afirmações. Muitas vezes as nossas afirmações não correspondem àquilo que é de fato. Se você diz que está fazendo algo e os seus atos não estão dizendo a mesma coisa, então você está enganando a você mesmo, está fazendo de Deus um mentiroso e a verdade não está em você, não está em nós. Então, devemos primar para que haja uma coexistência pacífica entre aquilo que dizemos, aquilo que dissemos e aquilo que fazemos. Então, se vamos dizer, olha, eu sou crente mesmo, eu jejuo, eu oro, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, mas está discutindo com o cônjuge, distrata os filhos, é mal criado, é grosseiro, estúpido com os amigos, alguma coisa está errada. Então, o que nós estamos falando
precisa estar de acordo com o que estamos vivendo, com o nosso comportamento. Mas há ressalvas a ele. Ele diz o seguinte: se você tem problema nessa área, não jogue a toalha não, não desista. Versículo 7, se porém andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, se está tendo problema, descobriu que está tendo problema, confesse o seu pecado, confesse a Deus, dobre o seu joelho aí, reconcilie-se com o seu irmão e o Senhor vai dar um jeito. Como também no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, ou seja, mesmo que você está tendo problema em determinada área da sua vida, do seu comportamento, o Senhor está disposto a te ajudar. Esse é o tema aqui, principalmente desse primeiro capítulo, e até o comecinho do segundo também, ele insiste nisso, olha, vamos buscar uma aproximação com Deus. Deus é luz e nele não há trevas, então à medida que nos aproximamos de Deus, essas áreas cinzentas, sombrias, escuras da nossa própria vida, da nossa alma, do nosso coração ou da nossa mente, elas precisam desaparecer. A luz entrando, as trevas terão que ser dissipadas. Um outro propósito dessa carta, que é muito claro no pensamento de João, é a questão do combate ao gnosticismo. Você deve saber, ou pelo menos já ouviu, dizer que os falsos mestres estavam introduzindo na igreja a doutrina gnóstica. E o gnosticismo ele reunia vários pensamentos filosóficos e religiosos, fazia ali um sincretismo religioso, um pouquinho de cada, uma coxa de retalhos, para poder reunir o maior número de adeptos. E uma dessas crenças era de que o conhecimento de Deus era possível através da reflexão, através do pensamento, através da filosofia, as filosofias humanas. E João vai dizer, não, nós não conhecemos a Deus assim, conhecemos a Deus amando o nosso próximo, andando na verdade, estando na luz como ele na luz está. Ou seja, esse conhecimento vem pela habitação do Espírito Santo. Nós não precisamos aprender essas coisas para poder chegar ao conhecimento de Deus. João vai dizer no capítulo 2 que a unção do Espírito está em nós, e aí ele vai usar a unção como uma representação do próprio Espírito Santo. Como o Espírito Santo já foi retratado como fogo, como água, como palavra, como verdade, então agora ele vai usar a expressão unção para representar o Espírito. Ele fala, a unção do Todo-Poderoso está em vocês e ela vos ensina todas as coisas, ou seja, o Espírito, o próprio Espírito de Deus está em nós. E ele nos revela aquilo que precisamos aprender e saber a respeito de Deus. E não um conhecimento místico, oculto, que é passado de geração em geração só para um grupo de eleitos iniciados. Ele fala nada disso. Deus amou o mundo todo. E ele está colocando isso à disposição de todo mundo. Quem quiser conhecê-lo, pode conhecê-lo, basta pedir e ele vai ensinar. Amém? Além de combater o gnosticismo, esta primeira carta combate também uma outra seita, a seita dos docéticos. O docetismo, que era a heresia que ele estava tentando combater, vem da palavra dokel. Dokel em grego significa aparência. E esses hereges ensinavam que Jesus não tinha corpo físico, ele tinha aparência física, uma aparência humana. É quase que um ghost, um fantasma, uma holografia. Se Deus é bom e a matéria é má, que era o pensamento de Platão, Platão ensinava isso, e o gnosticismo usava esse tipo de pensamento. Se Deus é espírito e o espírito é bom e a matéria é má, é impossível que Deus encarne. Porque se um Deus bom encarnar numa matéria má, então ou esse Deus diminuiu-se ou ele não era tão bom assim. Então João, para combater isso, veja como as palavras que estão na Bíblia não estão lá por acaso. Ele vai dizer o quê? O que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos apalparam. Ou seja, havia um corpo físico, havia algo real, uma pessoa de carne. Ele não era meio Deus e meio homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Então veja que João faz uma literatura cirúrgica, ele coloca palavras que são exatas para combater as heresias que estavam aí povoando as primeiras comunidades evangélicas. Então veja que essa questão da heresia sempre existiu, já no comecinho. E uma outra
Uma outra heresia que ele combate é o tal do serintianismo. Você tem, não é corintianismo, hein? Você aí que é corintiano, olha, isso aí pode ser um problema, mas não era esse o caso, né? Graças a Deus eles não tinham os corintianos aqui no tempo de João. Respeito e um abraço aos amigos corintianos. Era serintianismo. Serintianismo era uma doutrina que dizia o seguinte, que quando Jesus foi batizado, o Cristo eterno, né, o Espírito de Deus, o Espírito divino, se identificou com aquele corpo humano e acompanhou ele até a crucificação. Quando Jesus morreu na crucificação, não foi o Cristo eterno que morreu, na verdade foi um corpo de carne e o Espírito divino voltou para Deus. Né? Se isso fosse verdade, nós todos estaríamos condenados. Por quê? Porque a Bíblia ensina vastamente no Novo Testamento que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Ora, se esse corpo não existiu, ou se esse corpo não era a habitação do Espírito Santo, então esse sangue não tinha função nenhuma, porque era um sangue como o meu e o seu. Então o sangue que Jesus derramou na cruz não é poderoso para nos salvar e nem para prover a expiação dos nossos pecados, a purificação e o perdão dos nossos pecados. Então, João combate isso, diz que não. E ele vai falar isso, ele vai citar isso no final do capítulo 1, ele vai falar da purificação. No capítulo 2, diz que Jesus Cristo, o justo, versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Né? Ele está se referindo a uma figura de linguagem do Antigo Testamento. Aliás, um objeto do Antigo Testamento, porque a arca que existia no tabernáculo e no templo, a arca era um caixote, né? Um caixote pequeno, que era o símbolo do coração humano. Ali tinha o maná, ali tinha a vara de Moisés, que é a representação da palavra de Deus, a esperança da ressurreição. Em cima dessa tampa existia o propiciatório, e sobre o propiciatório, 2 querubins que faziam sombra. Quando o sacerdote entrava ali uma vez por ano, entre este lugar onde, vamos colocar aqui do lado, para ficar mais fácil aqui na nossa lousa digital, uma figura da arca. Então você vê aí a caixa como representação do coração humano, a tampa do propiciatório e os querubins. Entre as asas dos querubins, se manifestava a Shekinah, a glória de Deus, algo como uma fumaça que surgia ali, que era uma manifestação de Deus, a Shekinah, quando Deus se manifestava no meio do seu povo. Então, entre o coração humano, ou seja, essa caixa que é a arca, e a manifestação de Deus, existe a tampa que é chamada propiciatório. Aqui João resgata essa figura do Antigo Testamento, dizendo que Jesus é o propiciatório, é ele que faz a intermediação entre Deus e os homens, né? É o que nós temos aqui, ó, versículo 1 do capítulo 2 de João. Se porém alguém pecar, temos um intercessor, ou seja, ele intercede. É o mesmo pensamento de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que fala a respeito de Jesus, homem, como sendo o intercessor, o mediador entre Deus e os homens. Veja que ele destaca, né? Paulo vai falar lá em 1 Timóteo, Jesus Cristo, homem, ou seja, fazendo questão de frisar que ele era uma figura humana, era o Cordeiro de Deus, e isso vai ter implicações com relação ao sangue e tem implicações com relação à obra que ele está realizando. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, né? Você pega um texto aqui, outro ali, um está ligado ao outro, porque há um autor divino por trás de todos os autores humanos. Então, ela tem uma linha de raciocínio, ela tem uma linha de pensamento, ela faz uma proposta lá atrás e o próprio Deus vela para que essa proposta seja verificada e confirmada no decorrer dos séculos, ao longo dos séculos, ok? Vamos mais para frente um pouco, tá tranquilo aí? É muito bom, né? O texto de João, ele é muito rico em linguagens, porque João andou com Jesus, era um dos 3 escolhidos para passar momentos afastados em oração, teve o privilégio de ver coisas que nem todos os apóstolos viram, né? Nós lemos lá nos evangelhos que eventualmente Jesus chamava quem? Pedro, Tiago e João. Ia orar afastado, Pedro, Tiago e João. Vai subir no monte para se transfigurar, Pedro, Tiago e João. Né? Na mesa da Santa Ceia, quem é que se reclina no peito de Jesus? É João. Então João era muito próximo a Jesus, seguramente teve uma experiência muito marcante e ele consegue transferir essa experiência para a sua carta, para o seu texto, e hoje nós temos o privilégio de ler e receber essas informações todas
aí com a iluminação do Espírito Santo sobre a nossa vida, ok? Muito bem, vamos avançar mais um pouquinho. A respeito da unção, eu falei que ele usa aqui no capítulo 2, ele fala a respeito da unção, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo é a unção, capítulo 2, versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm um conhecimento, ou seja, esse conhecimento é trazido pelo próprio Espírito Santo. É o que o mesmo João já havia escrito no Evangelho, capítulo 16, no versículo 13, reproduzindo uma fala de Jesus. Qual foi essa fala? Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Ou seja, João toma emprestado esta fala de Jesus, esse ensinamento de Jesus sobre o Espírito Santo e introduz, ou reintroduz aqui na sua carta a respeito do Espírito Santo. Outro detalhe interessante que nós temos aqui nessa primeira carta é a menção que ele faz de anticristos, no plural. Diferente de Paulo, quando escreve 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo fala do anticristo, no singular, é uma pessoa, ele está se referindo a uma entidade, a um ser humano que vai agir como o anticristo, ou seja, ele é contrário a Cristo, né? O prefixo anti sugere oposição, contrariedade. Aqui João não usa essa expressão, mas usa no plural, anticristos, ou seja, ele fala que já começaram a surgir anticristos. É como uma preparação para o futuro anticristo. Então, como o diabo já sabe que virá o anticristo no futuro, para fazer oposição a Cristo, então já começaram aí a pipocar pessoas que estão ensinando coisas contrárias a Cristo, estão ensinando coisas contrárias ao Evangelho. E eles estão se fazendo passar por Cristo, né? Tentando com isso enganar os salvos, atrair pessoas a si e enganá-las, desviando-as do ensino correto, desviando-as da igreja. Então, muita atenção para aquilo que vem com aparência de verdade, aparência de santidade, aparência de um poder sobrenatural ou um conhecimento muito específico que só ele tem e ele só vai passar isso para aqueles que estão próximos a ele. Alto lá, né? Não há novidade, não há nada novo embaixo do céu. Cuidado com doutrinas novas, coisas que do nada surgem. Olha, tive uma revelação de Deus, fui levado ao céu, vi isso, vi aquilo, Deus me revelou aquilo outro. Olha, eu estava em jejum e fui arrebatado e Deus me mostrou algo novo. Olha, 3 passos para você conseguir aquilo, 7 passos para você fazer aquilo outro, uma nova campanha poderosa. Olha, essa campanha de poder está fazendo milagre. Muito cuidado com esse tipo de polvorosa, né? Como é que a pessoa vai descobrir algo hoje, 2000 anos depois de Cristo? Será que os apóstolos que andaram com Jesus já não perceberam isso antes? Será que Jesus não revelou? Ele falou, olha, eu já nem chamo vocês de servos, eu vos chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ou seja, tudo que eu estou fazendo, eu estou contando para vocês, estou chamando vocês de amigos. Veja, preste atenção nesses detalhes, na hora de interpretar um texto bíblico, na hora de ver um movimento novo que está surgindo. Muito cuidado com isso. Muita gente tem sido levada a um pequeno desvio aqui atrás, quando chega lá na frente, esse desvio vai ampliar, quando a pessoa vai ver, ela já não consegue mais voltar ao caminho original, ao primeiro amor, àquela doutrina simples, coerente, bíblica e que tem salvo tanta gente, né? Na dúvida, fique com o que é mais simples, né? Eu gosto de dizer que o Evangelho, o Novo Testamento, o conteúdo bíblico é muito rico. Não precisa enfeitar o pavão, né? O pavão, ele é bonito como ele é. Aí você vai colocar um piercing, vai colocar um batonzinho, vai colocar um enfeitezinho no pavão, não vai ficar feio. Deixa o pavão como ele é, né? Vamos partir para a simplicidade, porque muita gente se deu bem conduzindo a sua vida cristã dessa forma. Muito bem. Em linhas gerais, nós temos isso, então, na primeira carta. E depois nós temos mais 2 cartas, como eu disse, bem menores. A segunda carta de João, a segunda epístola de João, 13 versículos. A terceira epístola, 15 versículos, né? Essa segunda carta foi escrita por um presbítero
presbítero significa o quê? Uma pessoa madura, de idade avançada. Então ele fala, o presbítero, a senhora eleita. Quem é essa senhora eleita? Né? O grego aqui traz eklekti kyria, senhora eleita. Aí alguns vão dizer, olha, o nome dela era Electa, senhora electa. Electa era o nome dela. Tem estudiosos que dizem isso. Mas aí tem um problema, porque no versículo 13 diz que ela também tem uma irmã chamada Eleita. Ou seja, então os pais teriam dado o mesmo nome para duas irmãs? Eu penso que não faz sentido. Né? John Stott diz que provavelmente se tratava de uma comunidade específica, uma igreja de alguma cidade. Né? Charles Dodd vai dizer o contrário, provavelmente era o nome de uma província ou até mesmo de um país. Né? E muita gente diz que Babilônia, essa senhora eleita, era Babilônia, ou seja, a sede do Império Romano, que já estava sendo identificado com o sistema babilônico, o sistema do mal, o sistema do anticristo. Né? São essas alternativas que nós temos, como eu disse em alguma aula passada aí. Pena que nós não temos o autor, que não poderíamos perguntar para ele. Né? Então tem muitas coisas que nós não vamos saber. Temos umas boas sugestões, umas que vão num sentido, outro em outro, mas não dá para dizer com 100% de acerto e de certeza, olha, é isso. Não, as alternativas são essas. O importante é que isso não influencia na nossa fé. Né? Isso aqui é um ponto que não vai alterar a nossa fé, não vai fazer algo, se você acreditar nisso, você está salvo, se você acreditar naquilo, você está perdido. Não, são informações, o que vale é perceber aqui qual é o conteúdo. E qual é o conteúdo? Qual é o propósito da segunda carta? Novamente, combater os falsos mestres e agora dar um destaque à importância do amor. Veja no versículo 5, diz assim, e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo mandamento que tivemos desde o princípio. Olha aí, que ele repete essa expressão, princípio, que havia sido usado na primeira carta, no Evangelho e lá de Gênesis, né? E qual é esse princípio? Que amemos uns aos outros. Né? João 13, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, ele diz, Jesus diz, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis, que também vos ameis uns aos outros. Então, o amor é um tema muito precioso nas cartas de Paulo. Se você ler depois na sua casa aí os capítulos, especialmente o capítulo 3, da metade do capítulo 3 para frente, você vai ver, da primeira carta, você vai ver que ele dá muito valor à questão do amor. E aqui, novamente, na segunda carta, ele repete isso. Evidências externas, já que ele se apresentou como presbítero, não disse qual era o seu nome, há evidências externas que apoiam a autoria de João? Sim. Irineu, no seu livro chamado Contra os Heréticos, ele menciona trechos da carta de Paulo, né, das cartas de Paulo, da primeira, da segunda e da terceira, mais da segunda, e diz que o seu autor era João. Irineu está escrevendo aonde? Na França. Olha, já está bem afastado lá de Israel, já havia passado pela Itália, Império Romano, já estava na França. Né? Clemente de Alexandria, no outro ponto, no norte da África, lá no Egito, também menciona a maior, entre aspas, a maior epístola de João, se referindo à primeira, e diz que conhecia também a segunda. Ele faz uma distinção entre as duas cartas. Então, Clemente de Alexandria menciona. Eusébio, ano 340, quarto século. Por que pastor Magno, por que todo mundo cita esse tal de Eusébio? Porque Eusébio escreveu um livro chamado História da Igreja, ou História Eclesiástica, e conta a história da igreja. Ele é um dos primeiros, um dos principais historiadores da igreja, né? Que reuniu todas as informações desde o surgimento até o desenvolvimento da igreja. E é um autor antigo, que estava próximo a esses documentos que nós temos aqui. Provavelmente teve acesso, pôde pegar esses documentos na mão, entrevistou pessoas que foram discípulos dos apóstolos. Então, esse documento de Eusébio, ele é muito citado, História da Igreja. Por isso esse autor aparece sempre que nós estudamos qualquer documento do Novo Testamento, sempre é bom ver se Eusébio citou, de que maneira citou, o que é que ele disse, o que é que ele leu, o que é que ele usou.
né? São referências. Orígenes também, de Alexandria, norte da África, do Egito. Ele diz que conhecia a segunda e a terceira carta de João também. Não citou, não usou textos, mas diz que conhecia essas cartas. E o Cânon Muratori também menciona as duas epístolas de João. Tá joia? Vamos partindo aqui já para o encerramento. O propósito dele é o mesmo porque escreveu a primeira carta. Como eu disse, combater heresia. Falsos mestres que estavam negando especialmente a encarnação de Jesus. Quando nós negamos a encarnação de Jesus, nós temos um problema muito grande, porque toda a teologia para frente vai acabar. Se Jesus não encarnou, então ele não pôde cumprir profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, de Isaías que diz, uma virgem dará luz, né, e virá o Salvador. Só esse exemplo vou dar. Há vários textos no Antigo Testamento que falam a respeito da encarnação de Jesus. Se ele não cumpriu isso, então ele não derramou o sangue. Ou o sangue derramado não era do Cristo, não era do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento o sangue cobria o pecado. Jesus vem para tirar, remover o pecado, colocar uma solução final a este problema. Se Jesus não fez isso, então não houve expiação para o pecado. Se não houve expiação, não houve perdão. Se não houve perdão, estamos condenados, né? Estamos todos perdidos, não há salvação para nós. A igreja cresceu e atravessou 2 milênios pautada numa mentira. Então a nossa esperança não existe, é vaga. Nossa esperança não tem fundamento. Ou melhor, não temos sequer esperança. Então, se nós tirarmos a encarnação de Jesus, toda a nossa teologia fica comprometida. Então, por isso, quando você lê a primeira carta, a segunda carta, então quando nós lemos a primeira e a segunda carta de João, as cartas de Pedro, ou mesmo alguns textos de Paulo, Filipenses, por exemplo, capítulo 2, versículos 5 a 11, né, que fala que Jesus deixou a sua glória e encarnou, se tornou homem, se tornou servo. Esses apóstolos estão vendo a penetração desses falsos ensinos que vão procurar enfraquecer a doutrina da encarnação de Jesus. Por quê? Porque sabem dos desdobramentos negativos que isso podem causar para a igreja. Então eles estão escrevendo isso, não é por acaso. As doutrinas estão na Bíblia, né? Os textos estão na Bíblia com o endereço certo, para que sejam combatidos isso, para que fossem combatidos lá no passado e para que hoje também nós possamos nos precaver com relação a isso. Ainda hoje há grandes religiões aí que acusam, mesmo religiões que se dizem cristãs, dizem a respeito da encarnação de Jesus de maneira negativa, ou do Espírito Santo que não era Deus, era uma força, era uma energia, né? Então precisamos procurar os textos que amparam a deidade do Espírito Santo, que amparam a encarnação de Jesus e cuidar para que isso seja preservado. Não podemos fazer teologia a partir da filosofia, a partir do que achamos. Precisamos ir para o texto bíblico, entrar na palavra de Deus, né, e buscar ali o que é que ela está dizendo para nós. Não nós forçarmos a Bíblia a dizer aquilo que nós pensamos, aquilo que achamos, aquilo que imaginamos. Ok? E finalmente, a última epístola, a última carta de João, que foi escrita para uma pessoa em particular, é uma correspondência particular de João para este homem chamado Gaio. Está lá uma carta, o presbítero amado, ou melhor, o presbítero ao amado Gaio. Era um cooperador, era um cristão, era alguém próximo a João, talvez alguém que dirigisse uma igreja ou estivesse participando de uma comunidade dentro ali das igrejas das cidades da Ásia Menor. E ele escreve para poder alertá-lo a respeito de um problema que existia com o tal de Diótrefes, nome bonito para colocar no filho, né? Diótrefes, nome horroroso, pelo amor de Deus. Ele falou, olha, cuidado com esse camarada, porque esse camarada está causando problema, né? Ele não é hospitaleiro, ele é soberbo, ele maltrata, distrata os irmãos, cuidado com ele, não dá muita linha para ele não, porque ele não está andando conforme o nosso trato, conforme é costume as igrejas, né? E ele elogia a um outro membro da mesma igreja, que é chamado Demétrio, e dizendo que esperava em breve poder vê-los. Ele diz, eu tenho muito que lhe escrever, versículo
13. Mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. É exatamente o mesmo desejo que ele já tinha expressado na segunda carta, no versículo 12. Tenho muito que lhe escrever, veja como são parecidos. Mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-lo e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Então, isso é o estilo de João. Escreveu isso na segunda carta, repetiu um versículo muito parecido, tem uma variação mínima. Na terceira carta, uma correspondência pessoal. A segunda provavelmente para uma comunidade, né, que ele chama de igreja eleita, senhora eleita, e a segunda para um indivíduo. Da mesma forma como Paulo já havia escrito uma carta para Tito, 2 cartas para Timóteo, uma carta para Filemon. Esta terceira carta de João é muito parecida à carta para Filemon. É algo muito pessoal, uma correspondência entre amigos, né? E quando você estudar no segundo módulo as cartas paulinas, as epístolas paulinas, nós vamos ter a oportunidade de estudar esta epístola a Filemon, de Paulo a Filemon. Então, com isso, nós encerramos aqui o Corpus Joaninos, o grupo de 3 epístolas do apóstolo João. A primeira maior, 5 capítulos e mais 2, com alguns versículos apenas, 13 versículos em uma, 15 versículos na outra. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha contribuído para esclarecer algumas dúvidas e voltando a insistir em que você leia o texto do manual, caso ainda não tenha feito, e leia também os textos da Bíblia, leia também os capítulos das 3 cartas de João. Você tomando alguns minutos, uma sentada você lê isso e confere os versículos que foram citados, veja na expressão como é que a sua Bíblia diz, pode ler numa outra versão também, para poder comparar as traduções, né? Você vai verificar que o sentido é o mesmo, a mensagem é uma só, embora as traduções variem pouca coisa, a mensagem é a mesma, podemos confiar no texto bíblico, podemos confiar de que realmente são textos escritos pelo apóstolo João, aquele amigo de Jesus, o discípulo amado, que andou com Jesus durante 3 anos e meio, que o viu, que o ouviu, que o tocou e que contemplou Jesus realizando milagres, maravilhas, grandes ensinamentos. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine o seu estudo e lhe dê força para continuar e avançar e crescer em graça e em conhecimento. Até a próxima aula.